Olá, amigo ouvinte da Rádio Essência. Vamos começar mais um novo programa do Rio de Água Viva Podcast, aqui na nossa Rádio Essência. Esse programa vai estar sendo transmitido pelo canal da Rádio Essência no YouTube e pelo canal da Rádio Essência no Spotify. Hoje nós vamos começar uma série de mensagens falando sobre as parábolas de Jesus. E para falarmos sobre esse assunto, nós estamos aqui com a presença do pastor João Marcos, com a presença do Omar, do presbítero Omar, e vai ser um bate-papo muito gostoso que nós vamos falar sobre esse assunto. Pode falar, pastor. Muito bom, muito feliz de estar aqui. Eu vejo assim a bênção que é esse tipo de atividade, principalmente para a gente poder alcançar um público que gosta de ouvir boas conversas sobre temas tão fortes e relevantes como tem a Escritura, né? Sem falar da boa amizade, do companheirismo que a gente tem aqui entre vocês e nós todos. Isso faz tudo ser especial. Amém. Então também com o Omar. Eu também quero agradecer também o convite, né? E eu me sinto assim bem à vontade para poder, né, trocar essa ideia e às vezes até esclarecer algumas dúvidas dos nossos... E é verdade. Não só esclarecer as dúvidas das pessoas que vão estar nos ouvindo, mas também aqui é um lugar para a gente trocar ideias e aprender também, aprendemos juntos também, né? Então hoje nós estamos falando sobre a anatomia da misericórdia, na verdade, o verdadeiro sentido da lei na parábola do bom samaritano. Eu vou passar aqui para o nosso próximo slide, que vai nos ajudar aqui. Então, vamos lá. Pastor, eu vou levantar aqui uma bola e a gente vai discutindo em cima do que a gente viu lá na igreja, Essência, sobre esse assunto, né? Então, tem um dilema teológico que inicia essa jornada do filho pródigo, né? Então, primeiro, a busca. Do bom samaritano. Do bom samaritano. Tanta parábola. Tanta parábola. E eu fiquei com o filho pródigo na cabeça. Nós vamos ter filho pródigo em breve. Então, vamos lá. Então, a busca começa com uma conversa, né, com o intérprete da lei, que pergunta: o que farei para ter a vida eterna? Então, essa é a busca. A lei, a resposta bíblica: amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. E a fuga, a tentativa de justificação: mas quem é o meu próximo? Exatamente, essa é a pergunta que, na verdade, o intérprete da lei, ele chegou para fazer um teste com Jesus. A intenção era, sempre era ver alguma coisa que ele falasse errado ou que demonstrasse uma certa contradição com o pensamento daquela época. Então eles estavam sempre tentando provar aquele que era anunciado como o Messias. Uhum. E ele chegou com essa a pergunta, inclusive, é muito interessante, que ele pergunta: o que farei para herdar a vida eterna, né? E Jesus fala assim: olha, tu conhece os mandamentos? E aí esse resumo é muito interessante, né? Os mandamentos podem ser resumidos em duas coisas, que é o nosso amor para com Deus e o nosso amor e zelo para com o nosso próximo. Aí vem a pergunta: quem é o meu próximo? Então, quem é o meu próximo? É capciosa, é assim... capciosa, mas também é uma pergunta bem interessante, porque às vezes a gente tem, não sei se o Omar tem essa sensação também, que às vezes a gente escolhe o próximo, né? Quem é o meu próximo? É só X, Y, Z e o resto. Sempre tentando favorecer, sempre, né? Nessas escolhas a gente sempre procura, né, parentes, alguma coisa assim, e às vezes o estranho a gente não considera como próximo, né? É um tipo de uma seleção do nosso próximo. Uma seleção, é fácil amar quem te ama. Entendeu? E hoje mas não é fácil. Mais se vê exatamente isso, né? A gente é seletivo, né, naquele que é nosso próximo, né? E às vezes sensibilizar com o estranho, né, cria uma espécie de, como é que eu posso dizer, cria uma espécie de anseio, né? Será que eu vou isso aí, se essa pessoa está merecendo isso aí? Será que aí vem o merecimento também, né? Será que realmente precisa dessa, mas auxílio, essas dúvidas?
pairam, né, na mente das pessoas que... E é verdade, interessante, e é interessante que quando fala amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo, ele está falando não é o próximo se o próximo merece, se não merece, né? Aí por isso que a pergunta capciosa é bem interessante, porque quem é o nosso próximo, né? Quem é o nosso próximo, pastor? É uma seleção que ele quer fazer, né? Agora, é interessante que há uma ligação com a lei. A lei, que nós chamamos de lei moral, que nunca foi abolida, que é a lei, que é esse resumo, que é o que nós encontramos nos 10 mandamentos. Os primeiros mandamentos, eles falam em relação ao nosso amor e principalmente reverência e culto a Deus. E os outros 6, ele fala exatamente sobre o nosso próximo, né? Então, esse é o cumprimento da lei, amar a Deus e ao próximo. Agora, quando a pessoa parte da ideia de quem é o meu próximo, ele está, na verdade, querendo até questionar um pouco do que é a própria estrutura da lei. Será que está certo isso, né? Será que não tem mais coisa aí? Na verdade, as pessoas gostam muito de complicar as respostas que Jesus dava de maneira simples. Por isso que ele contou essa parábola, para tentar ilustrar um pouco do que é da importância de ter alguém como o nosso próximo. E serve de muita reflexão, tanto que a gente tem toda a liberdade de falar, de conversar, porque é um assunto assim que mexe com todo mundo, né? Porque todo mundo convive com todo mundo, não tem como você viver fora dessa realidade. Uma é nosso culto a Deus, e a outra, não tem como viver nesse mundo sem ter a nossa relação com o próximo. É o que a gente vai ver na história. Um homem estava totalmente quase morto, não tinha como ele resolver o problema dele, alguém tinha que resolver para ele. Então exatamente a pessoa que sentiu, né, aquela compaixão, aquela pena, e que pôde então ali ser demonstrado como o próximo verdadeiro daquele que estava precisando, né? Então, quem é meu próximo? Na verdade, qualquer pessoa que está perto da gente, né? Tem uma não sei, eu não sei os números exatos, mas tem uma teoria aí da internet que através de 6 pessoas conhecidas, o conhecido do conhecido do conhecido do conhecido, o seu 6º nível, você consegue conhecer toda e qualquer pessoa do planeta, você acredita? Se fosse 6, né? Você conhece alguém, você conhece uma série de pessoas, dessa série de pessoas. Essa série de pessoas conhece mais outras séries. Essas outras séries. Progressivamente, na 6ª escala, você é capaz de conhecer todas as pessoas. Então, o mundo é muito pequeno, né? É muito pequeno, aí imagina quem é o próximo. Quem é o próximo? O próximo é aquele que está ao seu lado, é aquele que está passando, é aquele que está... É o mendigo que está na rua, é o seu próximo, né? Especialmente na parábola, é aquela pessoa que não tem ninguém por ela, né? Caído, semi-morto, ou pedestral na parte... Mas eu vejo assim, muitas das vezes a gente para pensar nesse texto bíblico, e a gente vê que muitas das vezes as pessoas estão tão próximas da gente, passando por tantos problemas, e a gente, como ignora, o né? sacerdote, como o levita, a gente passa ao largo e deixa a pessoa passar. Porque, entendendo, não convém a gente... está passando por isso aí porque a gente vê casos e casos, né? E a gente vê que pessoas não estão nem aí, né? Estão apáticas às vezes esse tipo de problema, né? E às vezes a pessoa procura uma justificativa para se justificar. Exato. E às vezes a indiferença é tão grande que nem procura essa justificativa, simplesmente, né? Ignora, né? Ignora. Eu vou citar um exemplo uma vez que aconteceu comigo, né? Eu fui visitar o meu irmão um tempo atrás, ele morava na 213 Sul, e quando cheguei lá, era assim por volta de umas 9, 10 horas da noite, e estava fazendo frio, e sabe aqueles porteiros, aqueles vigias que ficam debaixo do prédio? Eu estava com um casaco, estava todo protegido e tudo mais, e ele só com uma blusa, aquela blusa de porteiro, e eu falei assim, meu irmão, você não está sentindo frio não? Ele constrangido, não estou sentindo frio não, mas... Tremendo, não estou com frio não. Aquela coisa todinha, e aí eu fui
para a entrada do prédio e do apartamento, né? E aí parei, chamei o elevador e falei assim, cara, eu vou lá para cima, vou lá para casa do meu irmão, lá tá quentinho e tudo mais, mas esse cara tá sentindo frio. Ele, apesar de não falar nada, mas ele tá sentindo frio. E na hora eu voltei, né? E aí cedi para ele o casaco que eu estava usando. Eu falei assim, não, qualquer coisa você deixa na portaria, depois quando descer amanhã de manhã eu pego com o outro porteiro. E foi o que aconteceu. Eu prestei o casaco para ele e eu acredito que o serviço aquele serviço foi um pouco mais... E às vezes é tão simples, né? É tão simples e custa tão pouco, simples, né? Mas às vezes a gente se incomoda. Uma outra situação, eu estava vindo de moto e aí parei num sinal, aí me aparece um pedinte, né? E com uma placa, a fome não espera. Isso, poxa, me mexeu muito e eu estava com dinheiro no bolso, eu ia colocar combustível, né? E aí o que aconteceu? Eu fui lá na frente e aquele negócio, a fome não espera, a fome não espera, a fome não espera. E eu não consegui fazer nenhum balão. Eu dei a volta e aí parei novamente, aí ele fechou o sinal, ele veio com a placa, aí eu falei assim, meu mano, aí tirei o dinheiro. E aí o que acontece? A gente, como eu falei, né? Muitas das vezes o cara fala assim, mas saiu dali para beber, para fazer isso, para fazer aquilo, mas não importa. Então, aquela frase, aquela ação, aquele negócio ali mexeu com o meu íntimo, com o meu interior. E eu acredito que muitas das vezes a gente passa direto, né? Passa direto. Fica com medo de ajudar, até com essa desculpa de que se a pessoa não vai usar bem aquele Se não vai usar, essa coisa acontece na igreja, acontece em todos os lugares. Vamos falar um pouco sobre a parábola, pastor? Fala um pouco sobre a parábola. Não, fica à vontade, é isso mesmo. Vamos falar um pouco sobre a parábola. Conta pra gente a parábola, pra gente poder contextualizar, né? E dar seguimento ao que a gente precisa. Primeiro, não temos uma certeza se esse fato de fato aconteceu ou não. Pode ter acontecido o fato mesmo e pode ser até uma história ilustrativa de Jesus como uma parábola. Eu acho que foi um fato que aconteceu e Jesus usa aquele fato para trazer a ideia importante dos princípios ali de amor ao próximo, né? Então ele conta que um homem descia de Jerusalém para Jericó e foi assaltado no meio do caminho. E os assaltantes, depois de levarem tudo, eles bateram muito na pessoa e deixaram ele semi-morto à beira da estrada e foram embora. Aí passava por ali primeiro um sacerdote, olhou e mudou de lado da estrada, que esse é outro detalhe interessante que o texto fala. Mudou de lado. Mudou de lado, porque o levita que passa depois tem a mesma atitude, a mesma palavra. Passou de largo, o texto fala. Quando o samaritano veio, a Bíblia fala que na história que ele chegou perto. Eu acho bonito essa diferença do texto, né? Quando a gente não quer ajudar, a gente passa para o outro lado da estrada e finge que não vê. Quando você quer ajudar alguém, você tem o prazer de aproximar, mesmo sabendo que vai atrapalhar a sua vida. Eu imagino que aquela pessoa estava viajando. Ele tinha tempo, tinha coisa para fazer. Tinha prazos, né? Então, assim, quem para ajudar se aproxima. Quem não quer ajudar, finge que não vê e passa para o outro lado da estrada. Já é uma lição impressionante, né? Então o texto fala, quando o samaritano viu o rapaz caído lá, primeiro aplicou os primeiros socorros, colocou vinho, colocou óleo, é o que ele tinha naquele momento, colocou ele sobre o seu próprio animal, que é outro detalhe, né? Tirou o seu conforto. Tem muitos exemplos bonitos na história, né? Saiu da sua zona de conforto para dar o lugar para o outro em cima do animal, semi-morto. Chegou na primeira cidade, entregou aquele homem na hospedaria, que era um tipo de hospital que tinha naquela época, e fala, olha, cuida desse homem, dá 2 denários, né? E fala, olha, eu vou embora, quando eu voltar, se precisar de pagar mais do tratamento, pode ter certeza que eu vou pagar. Gente, é muita coisa, né? Você atrapalha o seu tempo, você se aproxima, atrapalha o seu tempo, coloca o homem sobre o seu animal para levar para a hospedaria, paga o tratamento e ainda deixa a calção, no caso, né? E fala, olha, se depois ele precisar mais, pode fazer por ele, porque eu vou pagar o resto.
Ou seja, o amor é algo que vai até as últimas consequências. Não dá Tem que pra ser ajudar, completo, né? Não dá para se ajudar pela metade. Não dá para ajudar pela metade. Então, assim, o que mais bonito dessa parábola, exatamente assim, para o samaritano, e tem um detalhe muito interessante, o samaritano, depois a gente pode até falar sobre isso, mas ele não mediu esforços. Tem hora que a gente quer ajudar, mas quer também tirar benefício dessa ajuda. E às vezes vai até ali, né? Eu vou até aqui, né? Ou então a gente fala assim, Deus te abençoe, como acontece muitas às vezes com a gente, né? Você vê a pessoa com fome e fala, Deus te abençoe. Mas nessa hora não é Deus te abençoe. Deus te abençoe, mas se eu tenho condições de dar, eu tenho que ajudar. É verdade. Não dá tempo para você esperar para amanhã. A pessoa pode morrer naquele dia. Que nem uma vez, que acontece, interessante isso. Uma vez a gente recebeu uma quantidade grande de feijão de corda para doar. E eu peguei aquele feijão de corda e entreguei numa creche. E foi um trabalho, porque eu levei 120 quilos de feijão para levar para a creche. Botei no meu carro e botei lá. E aí uma pessoa que estava nesse processo de doação, chegou para mim e disse, e aí, como é que foi a doação? Eu disse, não, eu já levei lá. Mas você levou? Você levei. Não, a gente já está doando. A pessoa que vem aqui pegar. Eu disse, mas, olha, ele não Quem tá precisando, ele não tem condição, ele não tem carro lá na creche para levar 120 quilos de feijão. São 2 fardos enormes. Não estava 120 quilos em 120 potinhos de 1 quilo. Eram duas saconas de 60 quilos, né? Então, assim, se eu dissesse, vem aqui pegar, era bem provável que ele não viesse pegar e dizer, tá vendo aí, eu tô dando um negócio pro pessoal, e o pessoal nem teve vamos dizer assim, a força de vontade de querer pegar. Mas, na verdade, não é isso, né? Quem está precisando não tem, a gente não pode impor condições para quem está precisando. Isso, pastor. A pessoa podia falar assim, eu vou ajudar, mas você tem alguma coisa para me oferecer em troca? Que é outro ponto bonito no texto. Aquele homem não tinha... Primeiro que ele já estava sem nada, todo machucado, pronto para morrer. Então ele não tinha nada para nos oferecer, em troca. E outro detalhe que a gente pode até comentar, se quiser logo, sobre a questão do samaritano. É muito interessante isso. Pode comentar. Porque o samaritano ele tinha um atrito com os judeus, que não era daquele momento, era um atrito antigo. O atrito com os samaritanos é algo muito antigo no povo de Deus. Israel se dividiu em 2 reinos depois de Salomão. O reino do norte e o reino do sul. 10 tribos ficaram no norte e as outras tribos ficaram no sul. A norte, capital Samaria, o sul, Jerusalém. E eles tiveram reis diferentes e foram caminhando. 200 anos depois dessa divisão, mais ou menos, o reino do norte foi invadido e dominado pelos assírios, que tinha uma tática nefasta. E esse é um ponto que vai fazer toda a diferença. Eles pegavam o povo que morava na terra, no caso o pessoal das 10 tribos do norte, levava para uma região distante e trazia outras pessoas dessas regiões distantes para morar na terra. Eles misturavam. Só que essa mistura causou assim um problema muito sério, porque por mais que as 10 tribos do norte tivessem até sérios problemas com idolatria, mas eles conheciam a Deus, e as outras que vinham não conheciam. Então, virou aí potencializou, né? Potencializou. Adorava a Deus, mas adorava também outros ídolos. Então, o pessoal do sul não respeitava esse tipo de coisa. Aí, mais na frente, o sul cai. 200 anos depois, Jerusalém cai para os babilônios. Quando Jerusalém cai, a tática dos babilônios não era misturar. E outra coisa interessante só, dessas 10 do norte... Até hoje, inclusive, não tem a pureza racial, porque misturou com todo mundo. E eles não voltaram, né? Assim, em massa, como então, voltou. Assim, e o sul não, foi para a Babilônia e voltou. 70 anos depois eles voltam, ficam alguns lá, mas voltam. Mas permanece pura raça do sul, e é do norte misturada. Então, essa questão da mistura traz essa rixa. E aí vem um ponto interessante. Quando o pessoal do sul volta, que é a história de Neemias, Esdras, Zorobabel, que eles voltam para reconstruir o templo e a cidade, quem se torna os opositores dessa reforma foram os samaritanos. Os samaritanos, foi. Que tentaram sabotar, que tentaram fazer de tudo, matá-los. Então, assim, já criou uma rixa, trazendo para a parábola. Na época de Jesus, eles odiavam os samaritanos. Era um povo impuro, um povo que não gostava. Tanto que eles rodeavam Samaria quando tinha que passar. É verdade. E o engraçado é que é o seguinte, a respeito tanto do sacerdote como do levita, né?
eu vejo assim que eles evitaram tocar na coisa por conta de impureza. A pode ter sido impureza também, né? Porque aquela roupa sacerdotal, tá? O levita, né, por tratar das coisas de Deus, né, do templo. Então, quer dizer, dois motivos que fariam que eles, não querendo justificar, mas eles fariam que eles, não, eu não posso tocar porque... Aí entra naquela questão que a gente falou, né? E não vou tocar, levita, eu não posso tocar porque eu cuido das coisas de Deus. Você vê, ponto é essa questão racial. Ele era a pessoa que... Assim, e é interessante nesse caso aqui, ele era o samaritano que estava ajudando o judeu. Sim, sim. Né? Ele nem pensou nisso. Isso já é uma lição para mim muito forte. Não impõe condições para ajudar e não segue os nossos preconceitos para ajudar. Porque esse é o grande perigo do ser humano, olhar o outro como alguma coisa, como número, né, como casca. Não, e hoje Deus, pastor, olha a gente como gente, isso que é a diferença. E hoje, pastor, o que se criou, principalmente aqui no Brasil, divisão de pessoas, né? Então hoje existe. Não, você dividiu tudo. Hoje dividiu tudo. Transformou o brasileiro hoje, sempre foi um povo mestiço. Mas hoje ficou muito bem. Polarização polarizou demais. Isso aí tem todos os sentidos polarizou demais. E isso não é raça, posição política, cor racial, identidade de gênero, tudo isso fez com que as pessoas vivam dentro de bolhas isolados, seus grupos, seus grupos e suas tribos. E para Deus isso não existe. Pois é. Para Deus, gente é gente, pessoa é pessoa. Para Deus não tem branco, nem preto, nem gordo, nem magro. Para Deus é gente. E nós temos que aprender a olhar para as pessoas dessa maneira. Como gente, como pessoas que sofrem, que choram. Aquele homem que estava machucado lá, estava sentindo dor. Tem hora que a gente não percebe isso aí, né? Então, um ponto é essa questão de preconceito. Você falou bem, só frisando aqui dos religiosos. Uma religião sem amor não pode ser religião. Isso é outro ponto também que a gente fica pensando assim, meu Deus, como é que uma pessoa que é um sacerdote, que ensina essa lei, que fala dessa lei, não vai ter sensibilidade para amar um pobre coitado que está precisando? Você colocou bem aí, essa questão da impureza é uma desculpa, até porque é o seguinte, é uma religião que cria, né? Eu não posso tocar em quem é fraco, ou em quem é pobre, ou quem não tem, né? Então isso já mostra que, olhando pelo lado religioso, humano, a coisa precisa mudar. E a nossa grande luta hoje em dia é contra essa autenticidade das religiões. Religião que põe o homem no centro não é coisas boas. Né? Religião que esquece os princípios da palavra de Deus e que entra apenas no marketing, entra muito mais na técnica humana, esquece o próprio ser humano. Esquece o próprio ser humano. Vamos passar para um próximo tópico aqui. A gente falou bastante aqui sobre a questão de quem é o próximo, né? Acabamos entrando em mais algumas coisas, mas vamos passar mais aqui um pouco para o nosso próximo tópico. Vamos lá. Os perigos de uma fé sem empatia. Aí a gente colocou aqui um iceberg, né? Onde em cima a gente tem ali o conhecimento teórico. Isso. E embaixo nós vamos ver aí uma fé antropocêntrica, uma fé materialista, uma fé teórica, né? Então, os perigos de uma fé sem empatia. Pastor, qual a importância de gente ter uma empatia no exercício da fé? Empatia é se colocar no lugar do outro, né? Tentar ver a realidade do outro como se ele estivesse passando por aquilo, essa é a ideia de empatia. Mas é muito interessante que aparentemente é muito bonita, né? A pontinha ali, linda, colorida, tá bem... Tem um conhecimento, fala, é o doutor da lei. Tem palavra, faz festa, etc e tal. Tá tudo aparentemente perfeito, mas empatia é se colocar no lugar do outro e entender que quem está no centro é Deus e o outro precisa da minha ajuda como alguém necessitado, né? Materialista porque infelizmente as religiões têm voltado muito para a questão financeira, né? Grande crítica que a gente recebe inclusive
é que tudo que se oferece para a igreja vai para o pastor. Isso aí não é. As igrejas sérias não têm esse pensamento, né? Então, eu sei que existem situações bem complicadas dentro de algumas igrejas, mas, assim, uma religião materialista, ela não está cumprindo o propósito de Deus. Os nossos princípios são espirituais. Nós apontamos a pessoa para o caminho da vida eterna. Só que a caminhada também precisa ter cuidado, né? Então a empatia é algo que a gente tem que estar sempre repensando. Será que essa pessoa, se colocar no lugar da pessoa, será que o que está passando nessa pessoa para eu poder ajudá-la, poder beneficiá-la, poder trazer para ela alguma coisa, né? É verdade. Inclusive, por exemplo, eu coloquei ali, materialista, voltado para conveniência e ganhos materiais. Talvez seja troca, né? Nesse sentido que a gente estava falando, né? Assim, uma empatia não pode ser para receber alguma coisa em troca. Para ajudar aquela pessoa que precisava, o samaritano nem pensou no que podia ganhar. E foi inconveniente para ele, né? Foi inconveniente. Ele estava no animal, soltou do animal. Atrapalhou a vida dele, mas ele fez o que tinha que fazer. Eu acho engraçado que nessa questão, eu vejo assim que muitas vezes a pessoa ajuda e é questionado, assim, olha, você está querendo alguma coisa, qual é a sua intenção de ajudar essa pessoa? O que você quer, afinal? Entendeu? Qual o seu interesse de ajudar essa pessoa? A pessoa o que você quer em troca, né? Às vezes, a atitude que a pessoa está fazendo é exatamente o que a própria palavra fala. Você estar no lugar do outro. Agora você me lembrou uma coisa, que isso aí é a grande diferença que tem no cristianismo com as outras religiões. Porque as religiões evolucionistas, você faz o bem porque você vai evoluir, é uma forma de você evoluir. Então, existe um interesse naquele bem, naquele bem que você está dando. Ou seja, troca. É uma troca. Não, vou fazer para ele porque isso, vou evoluir com isso. E já no cristianismo, não. Você faz porque você já é salvo. Entendeu? Então, na verdade, ali é o verdadeiro demonstração de amor, porque o fato, me corrija se eu estiver errado, você fazer ou não vai alterar a sua salvação. Não. Mas aí é interessante que a grande bênção de ser cristão é que você olha para aquilo que Deus te deu ou fez por você. Assim, a gratidão, o amor a Deus é muito forte como gratidão. E isso, como cristão, tem que passar para a minha relação com o meu próximo. Então, por que eu faço questão de ajudar alguém? Não é só porque vou ganhar alguma coisa, mas é porque Deus já me deu aquilo de graça, que é a salvação. A salvação é a maior bênção que Deus nos dá, porque ela vale para a eternidade. Isso deixa, só que assim, Deus que nos sustenta, que continua conosco mesmo até chegar o dia, né? Mas assim, baseado naquilo que Deus me deu, é que eu, como gratidão, tenho prazer de ajudar alguém, porque um dia Ele foi misericordioso comigo. É o reflexo do amor de Deus. Exatamente. Nós amamos porque Ele amou primeiro. Porque Ele amou primeiro. Interessante, muito interessante. Então o materialismo ele vem aí em cima da conveniência, né, dos ganhos materiais. Antropocêntrica, a fé antropocêntrica é centrada no conforto do homem, não na vontade de Deus. É isso, né? E a teórica, né, é aquela pessoa que conhece o mandamento, amar ao próximo, mas recua quando esse amor exige um sacrifício pessoal, né? Tem lugar na igreja que o pessoal abraça o irmão, abraça o irmão, abraça o irmão. E é seletivo, muitas vezes. Essa questão, continua. Essa questão a pessoa é seletiva. Eu vou abraçar fulano, vou abraçar ciclano, vou... Entendendo? Até nisso, as pessoas selecionam para dar um abraço. Eu vou dar um abraço pro pastor, mas não vou dar um abraço naquele irmão ali, Perigo. E eu só quero soltar na minha cabeça filho pródigo. E o bom samaritano, ele mostrou ali, né? Ou vamos dizer assim, uma fé empática, né? A empatia fez parte, né? Ele, vamos dizer assim, se compadeceu daquela pessoa, né? Se colocou no lugar daquela pessoa. E eu acredito que ele fez por ele o que ele gostaria que alguém fizesse por ele, não é isso? Exatamente. Ele sem precisar de impor, né? Quando não tinha nem diálogo ali, ele tinha que ajudar a pessoa que estava morrendo.
Provavelmente ele nem soube né? O resultado, quem né? foi a pessoa que ajudou ele, né? Na hora que ele abriu os olhos, ele deve ter visto já estava a pessoa melhor, da estalagem lá, né? do coisa, e verdade. soube quem foi que ajudou. Inclusive é interessante essa imagem aí do iceberg, porque, na verdade, essas coisas ficam vamos dizer assim, não ficam a olhos vistos, né? Muitas vezes tem muita gente que ajuda os outros, mas não, ninguém está sabendo, ninguém viu, você não ganhou nada com isso, nem se, vamos dizer, se vangloriou, né? Do fato, né? Empatia é algo muito sério, você tem que pensar muito, se colocar muito no lugar do sofredor, da pessoa que precisa de Deus. Né? Vamos passar para o próximo tópico aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Então, eu coloquei aqui um quadro, né? Onde a gente fala a visão do outro, a filosofia de vida e o resultado prático. Então, nós estamos vendo o assaltante aí com a visão do outro. O outro para ele, o próximo para ele, na verdade, é uma presa, é uma vítima, né? A filosofia de vida, o que é seu é meu, eu quero que você tenha. Mais fácil, né? E o resultado prático é violência e dano. O religioso, que vem da religiosidade, a visão dele é que o outro é um estorvo. Aquilo ali está... Né? A filosofia de vida, o que é meu, o que é seu. E o resultado prático é indiferença e omissão. E nessa história, o samaritano, ele tem a visão do outro, o outro é o meu próximo. É interessante nessa passagem aqui que a gente pode ver que a pessoa, ou pode ser uma pessoa que você vai usufruir dela, ou você é uma pessoa que você está indiferente, ou o próximo é aquela pessoa que você tem, contigo, né? Que está contigo. Você se coloca no lugar dela. Né? É interessante, muito forte essa ideia mesmo. E a filosofia de vida ali do samaritano, o que é meu é seu. E o resultado prático é restauração e vida. Uma coisa interessante que eu lembrei aqui, que o texto fala dessa violência, e a gente acha que violência é coisa moderna, né? E na verdade o homem, logo depois da queda em Gênesis 3, capítulo 4 de Gênesis, a primeira narração depois da queda do homem, o que é? É um homicídio. É um irmão que matou outro irmão. Sabe? Assim, e logo mais na frente, um parente dele, então de Lameque, o texto fala que ele matou 2 pessoas e se gabou de matar. Inclusive um matou porque pisou nele. Matei fulano de tal, um rapaz, e se alegrava com isso. Matei porque me pisou, gente. Eu não queria nem chegar perto de um cara dele. Então, assim, a violência é algo... ou seja, depois da queda do homem, primeiro sinal de pecado, de afastamento de Deus. Olha só, o afastamento de Deus veio com a queda. Mas qual a consequência depois? Primeira consequência... Próximo. Quem estava mais próximo. Quem estava mais próximo. O irmão matou o outro, né? É interessante, você se afasta de Deus, se afasta do próximo. É muito interessante essa ideia. Depois da queda, rompeu com Deus, o homem se tornou egoísta, se tornou o centro, porque a queda é exatamente isso. Satanás querendo colocar o homem no centro, não Deus. De que você com medo, sabe? Você vai ser conhecedor como Deus, você vai ser conhecedor do bem e do mal. Então, e é interessante isso, é muito forte. Capítulo 4, gente, a primeira coisa que a Bíblia narra é o assassinato. É o assassinato. Caim, que era irmão, matou Abel, que era seu irmão, porque Abel, eles prestaram sacrifício a Deus, e Deus aceitou o de Abel e não aceitou o dele. E ele enfesou, foi lá e matou o irmão, chamou o irmão lá numa coisa, matou o irmão. E, quer dizer, se tornou praga para ele. E um dos descendentes dele, logo o texto vai falando, vem fulano, ciclano, aí cita desse Lameque lá, que é muito interessante, muito mal, o cabo é ruim, rapaz, nossa, matou e teve o prazer de falar que matou. Então, assim, são coisas que a gente tem visto hoje. Então, o que a gente conclui com essa questão da violência? Ela não é moderna, ela não é atual. O que a gente tem hoje é muito a facilidade de infelizmente, contemplar isso, né? Hoje em dia você tem câmera para todo lugar, todo mundo filmando tudo. Tem gente que causa briga só para filmar e colocar isso na internet para distrair. Então, assim, a violência se tornou banal, comum e até assim, uma prática utilizável para os influenciadores, né? Essa praga. Que quer
simplesmente você quer crescer, você não está aí para briga, para violência, então você não está querendo resolver o problema, você está querendo ser a solução. Inclusive, dentro desse ramo de podcast, tem muita picuinha, muita divergência entre os influenciadores, justamente, simplesmente, para gerar mais publicidade. Gerar publicidade, gerar seguidores. Que é uma coisa curiosa, porque as pessoas gostam tanto de ver coisas violentas nesses programas. Gente, esses programas de violência, eles são muito bem assistidos. Acho que é um pouco também da própria realidade humana, mas assim, é até engraçado isso, é curioso, é um assunto até para se pensar. Mas o que me impressiona nesse texto é exatamente assim, a violência não é algo moderno, a violência estava lá desde a época de Jesus. E esse ato de violência é exatamente isso, é aquela pessoa que prefere, ele faz a opção para tomar do outro ao invés de trabalhar. Que é até um motivo do crescimento dos primeiros impérios. O Império Assírio, que foi um dos primeiros, eles não tinham um bom comércio, mas eles descobriram nas terras deles umas jazidas de minério de ferro. Então eles fizeram a opção, ao invés de fazer o comércio, vamos fazer armas. Ao invés da gente construir, vamos tomar dos outros. Então é a primeira ideia de um império, e olha que isso continua até hoje, né? O império mais poderoso, ele prefere tomar do outro do que produzir. E aí só que é interessante, que aí alguém depois vai tomar dele também. É a Bíblia falando da história dos impérios, e chegou até nós, né? Graças a Deus nós estamos vivos aí, mas sempre o mundo foi dominado por alguém que quer explorar. No mundo antigo em vez de se construir uma cidade, era mais fácil conquistar uma cidade. Tomar tudo de lá. Mais fácil conquistar uma cidade que já tinha muro, que já tinha fortificação, que já tinha casa, que já tinha tudo, que construir uma cidade do zero. Então, muitas das lutas era por causa disso. Exatamente. Tomar do que do outro. Tomar do outro. Só que aquela história, você tomou, mas é o que a gente tem do profeta Abacuque, né? Você tomou de alguém, mas um dia alguém vai tomar de você. Essa que é a ideia. E essa é a ideia do império humano, né? E nós estamos vivendo no meio disso. Então, como ser cristão no meio desse mundo controlado por alguém que impõe condições, que impõe troca, que olha o próximo como grupo, né? Quando separa, não, você de tal, você lá, e quem é melhor, e fica essa disputa de quem é melhor. Então nós, como cristãos, temos que pensar muito a respeito do nosso posicionamento como cristão, como vida, como gente, e também como instituição, né? Como igreja verdadeira, como gente que quer levar a sério a sua religião e não quer deixar a sua religião virar o que a gente tem aí. Aí nós estamos falando ali, os assaltantes aqui nesse texto aqui, são as pessoas em geral. São as pessoas em geral. É todo aquele que tem a visão de que o próximo é a pessoa que está ali ao seu lado, é uma pessoa do qual você tem que barganhar ou ganhar alguma coisa com ele. Ou tomar, né? Ou tomar dele, né? Mas tem também a visão do religioso, né? Que está, vamos dizer assim, que está pautado na religiosidade, né? Em que, por exemplo, eu sou salvo, aquele ali não é salvo, então não falo com ele, né? Já é julgamento. Já é julgamento. Ele se deu mal, bem feito. Vamos dizer assim, por que não aceitou o Senhor, né? Por que não anda com o Senhor? É bem feito, né? Tem gente que foi só mudança de ambiente, não foi conversão verdadeira. Conversão verdadeira. Não adianta você mudar de ambiente. Agora eu frequento a igreja, mas se não houve transformação verdadeira no seu coração, porque pensa, olha só, a ideia depois da queda é exatamente essa: rompe relação com Deus, rompe relação com o próximo, e eu estou no centro. Mas a verdadeira conversão, ela restaura isso. O nosso amor para com Deus, ele é restaurado, e deve, então, o nosso amor, o nosso relacionamento com o próximo também tem que ser restaurado. A prática de vida tem que ser outra, que é o que a gente está vendo aí, né? O próximo é meu próximo. O Márcio está querendo falar alguma coisa. Eu queria falar que é o seguinte, essas três visões aí, ela está relacionada com a própria sociedade de hoje, entendeu? Um querendo receber, ver as pessoas como presas, né? Como a questão do assaltante e tal, e isso aí é a própria sociedade que nós vivemos, né? E a parte do samaritano, né, é o que o pastor acaba de falar, que a gente procurar se separar e santificar-se, né, pastor? Para que a gente tenha uma visão
futura para os nossos filhos, para os nossos netos, para as gerações que venham depois, né? Que mude esse tipo de pensamento, né? E a hora que a gente já está batalhando isso há muitos anos, mas parece que as coisas vêm, né, crescendo de forma tão avassaladora, né, pastor? Que tá difícil, né? Tá difícil. Não é fácil viver a ideia de que é meu. É seu, né? Não é fácil. Falar a respeito de salvação, de falar a respeito de Deus e essa coisa todinha, isso virou uma barreira, um desafio muito grande. Daí eu queria até tocar no assunto, voltar a um assunto aqui que o pastor tinha falado, sobre a igreja. Que na igreja tem de tudo, né, pastor? Tem todo tipo de gente. Existe o neófito que se converteu agora, que está no primeiro amor e que está lendo tudo quanto é palavra, está se quebrantando diante de louvores, se quebrantando diante... Tem o que caiu, se afastou e voltou. Tem aquele que esfriou e tem aquele que nunca se converteu de verdade. Tem o frequentador, né? O frequentador. Agora, é bonito porque tem a bênção do frequentador se converter, que a gente às vezes vê, sabe? Mas é difícil. Nós temos um grupo e é em qualquer igreja, em qualquer religião, que ainda não teve a experiência pessoal, que nós chamamos de experiência pessoal com o Evangelho. Mas é porque as pessoas, o que acontece? A sociedade, como você estava falando, que o mundo é isso aí. E realmente o mundo é isso que está nesse quadro mesmo. Mas as pessoas que se opõem ao cristianismo, o que fazem? Aproveitam esse grupo, né? Grupo de pessoas que não estão convertidas, são frequentadores, para apontar, né? Para apontar e desfazer da igreja, desfazer do cristianismo. E aí o que acontece neste caso aí, a igreja é o homem que está... a vítima, né? Que é a vítima. E o assaltante é ele que está apontando. E muitas vezes a igreja é a vítima. A igreja é e está precisando de um samaritano que dê ajuda, né? Alguém que diga, não é assim não. Não é bem assim. Né? É verdade. Hoje eu vi uma coisa interessante nesses dias na internet. Uma cantora, não vou dizer o nome dela, mas é uma cantora que é muito opositora. Ela é esquerdista e apoia todas as bandeiras da esquerda e as pautas da esquerda e é anti-religião. E ela estava falando que leu um livro, agora esqueci o nome do livro, depois eu vou botar aí nos comentários, um livro de um antropólogo que falou do cristianismo, que o homem médio do cristão, ele é uma mulher negra de baixa renda. E que dentro da igreja, a igreja é um lugar que dá oportunidade para que essa mulher tenha, vamos dizer, reconhecimento, tenha posição de fala, e ela disse, meu Deus, o meu mundo caiu. Ela estava falando exatamente isso. O meu mundo caiu. Porque é um estudo sério, né? Então, muitas vezes as pessoas estão com a visão da igreja do que vê vamos dizer assim, dos expoentes que aparecem na mídia. Mas essa não é a verdadeira igreja, não é a igreja do Senhor, não é a igreja que está fazendo diferença e dando oportunidade para as pessoas, né? Exatamente. Eu queria fazer um breve comentário aqui a respeito de uma atitude que a Igreja Presbiteriana Essência teve, né, com os jovens, a respeito do sopão em frente à UPA, né? Nós estamos chamando de generosidade em essência. Generosidade em essência, muito bom. Olha, eu vou dizer uma coisa assim, sabe? Eu fiquei impactado com a atitude dos jovens, entendeu? Do movimento que eles fizeram. Eu vi uns eventos anteriores, eles arrecadando dinheiro, vendendo docinho, vendendo torta, vendendo um monte de coisinha para fazer um sopão para ir para frente da UPA. E olha, eu vou falar assim, confesso para você, eu vi assim, o brilho
o brilho daqueles jovens, né? Porque fazer o bem é bom, né? A alegria deles, olha, foi uma coisa assim, cara, olha, o samaritano, sabe? O verdadeiro samaritano. Foi emocionante, a alegria deles. Eles foram lá dentro da UPA, procuraram as pessoas enfermas, procuraram a recepção, procuraram todo lado, até onde eu cheguei a acompanhar, né? Eles fizeram um evangelismo lindo, assim, de botar inveja muito adulta aí, que fica sentado no banco dia de domingo, né, num culto e não sai. Esses jovens estão com a atitude do bom samaritano, né? Poxa, eu fiquei impactado porque eu achava que já estava vendo assim que eles não estavam mais animados para fazer esse tipo de coisa. Não, eles estão animados e se forem chamados, eles vão. E a gente que tem um pouco mais, né, uma idade um pouquinho mais elevada e tudo mais, eu vou dizer uma coisa, a gente sente como jovem, a gente sente esse fogo, a gente sente essa alegria. Primeiro amor. É maravilhoso. O primeiro amor, cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Já tem o próximo para mês que vem já. Você fica feliz, né, pastor? Vai. A gente sente jovem. E simples. Se você acompanha, não é nada muito sofisticado. Se você acompanha, você se sente jovem, você sente energia, você sente disposição, entendendo? É isso que a gente... Olha, eu fico imaginando assim, esse homem passando por um caminho e ele vendo uma pessoa desfalecida e tudo mais, e ele se prontifica em ajudar, independente de tudo, de ser samaritano, nada, ele não vê diferença nenhuma, se é preto, se é branco, se é azul, se é verde, ele vai e ajuda. Amém. Entendeu? É bom fazer. Você tirar de si, e falar assim mesmo, olha, eu chegar num hotel e falar assim mesmo, olha, a conta tá paga, eu vou pagar a conta aqui, eu vou lá, eu tenho um comércio, eu tenho que fazer uma coisa, mas tudo que precisar, esse homem precisar, se disponha, e eu, no momento que eu passar de volta aqui, eu vou ressarcir todos os... Isso não tem explicação. Na verdade, isso é o papel verdadeiro do cristão e da igreja. Cristo, quando traz isso, todas as parábolas de Cristo, se você parar e analisar, você vai ver que é profundo demais. É profundo. Entendeu? E as pessoas, elas não estão preocupadas consigo, não estão preocupadas... as pessoas, como é que eu posso dizer? Elas procuram de todas as formas evitar esse tipo de... É verdade. Procuram evitar esse tipo de confronto, entendeu? E a pessoa que se dispõe a isso, o ganho, eu não vou falar assim, a salvação dele já está garantida, nem coisa nenhuma, mas olha, qual é a satisfação que a pessoa tem de saber que ajudou o próximo? É uma alegria, né? A satisfação é de alegria. Você pode ver que todos eles ali, né, não tira o maior prêmio que foi do samaritano. É verdade. Ele pode ter sido assaltante, chegou, roubou, matou, fez, aconteceu e tudo mais. Qual foi o ganho dele? É verdade. Entendeu? A preocupação, o religioso passou, fez, não, vou fazer, não vai fazer. Qual o ganho dele? Nenhum. Mais tarde, quando ele botar a cabeça no travesseiro, ele falou assim, puxa vida, eu poderia ter feito qualquer coisa e eu não fiz. O pecado está aí, né, pastor? Quando você tem como fazer e você não faz. E aí que está o pecado. Tá? Você tem condição e não faz. Aí está o pecado. É verdade. Aí é onde que está Caim, Abel, onde está todo o mal do mundo, né? Quando você tem a condição e você não faz. Vamos passar para o próximo slide aqui, para a gente orientar nosso bate-papo. Tá, vamos lá. Amor, o epicentro da vida cristã está justamente nessa interseção do amor a Deus e amor ao próximo. A lei no Antigo Testamento e a graça no Novo Testamento convergem em um único ponto indissociável. Exatamente. Amor é o principal ponto. Por isso que, assim, o apóstolo Paulo fala no capítulo 13 de 1 Coríntios, né?
nada tem sentido se não houver amor. Posso inclusive fazer todo esse trabalho, pregar, dar comida, ajudar. Se isso não for um ato de amor verdadeiro, empatia, amor, não vai ter sentido em relação a Deus e ao próximo. É outra coisa. Por que uma pessoa vai na igreja? Porque alguém está obrigando ela a ir? Ou porque alguém está cobrando ela a ir? Então a gente tem que aprender a fazer as nossas coisas, especialmente as coisas de Deus, por amor. Por que a gente contribui? Né? Que é outra questão também. Existe ênfase demais no dinheiro? Existe, mas quem ama a Deus, ele tem o maior prazer, isso é pouco ainda o que ele pode fazer. Então assim, as pessoas estão vivendo voltadas para a matéria, para as coisas, esquecem do principal. Igreja é o lugar do amor. Assim, na verdade, na igreja, o mundo que a gente vive, as nossas demandas têm que ser feitas por amor. Por que um grupo de jovens vai para frente da UPA levar sopa? Porque é legal? Não, porque tem gente lá precisando de amor. E é uma das coisas que marcou mais nessa ida lá, já das vezes que nós fomos, é que você não precisa falar nada. Eu acho isso aí que é muito interessante. A gente monta a mesa, leva geralmente à noite é sopa, ou então caldo, alguma coisa assim, tem bolacha, tem café, tem chá, coisas, porque eu falei, é algo simples, não tem logística não. Logística é orar, organizar as coisas e ir. Mas o que mais me chama a atenção lá é porque esse ato de ir levar comida quentinha à noite é um ato de amor. Então eles se sentem amados. O que acontece? A gente leva violão, canta louvor enquanto a gente está distribuindo a comida, que é muito gostoso ali, enquanto está louvando a Deus, enquanto está distribuindo o alimento. Mas assim, as pessoas já chegam quebrantadas. Já chegam chorando, você entendeu? É, né? É interessante. Você não precisa chegar. Não é uma pregação intelectual de convencimento inclusive muitos lá na rua, tem muitos moradores de rua, né? Então, são pessoas até afastadas, muitos são pessoas que já foram de igreja. Então, a maioria deles já chega chorando. Muitos vocês veem que é drogado, que já mexeu, ou que mexeu, ou que está mexendo, e às vezes até tem gente que está drogado até na hora mesmo. A gente vê que Deus toca no coração de maneira muito impressionante. Então, o que eu mais me impressiono com esse tipo de coisa, nesse sentido aqui, é que quando as coisas são feitas por amor, elas trazem todo o resultado, porque elas ligam exatamente isso aí. Se a gente ama a Deus, então eu vou servir, eu tenho prazer de ir para a igreja, eu tenho prazer de pregar o evangelho, eu tenho prazer de ser um bom cristão. Não é porque tem alguém me cobrando isso, você entendeu bem? A diferença, tem muita igreja que cobra tanto das pessoas, que tiram essa bênção de você servir por amor. É verdade. E o próximo, se eu amo, eu não vou querer nada em troca. Se eu amo, eu não vou ficar preocupado em ter resultado disso. É amor. Então, assim, amor é a palavra-chave da Bíblia. É a palavra-chave da Bíblia. Tá, e pode falar. Eu queria só completar aqui, que eu sou testemunho, pastor também é testemunho dessa... Eu digo assim, que eu conheci o amor de Deus. Eu conheci o amor de Deus. O amor de Deus entrou na minha vida assim que eu não esperava. Eu não esperava conhecer o amor de Deus. Né? E muitas das vezes a gente passa por problemas, passa por várias dificuldades e tudo mais. E o meu caso foi um problema de saúde. Mas eu fiquei através dessa doença que eu tive, né? E eu conheci o amor de Deus. Muitas vezes as pessoas falam, você vem pela dor ou pelo amor? E eu vou falar, confesso para você, eu coloquei 3 pontes, 2 mamárias, uma radial, coloquei 6 estentes, internações diversas, vários cateterismos, né? Para ser exato, 33 cateterismos, entendeu? E aí a pessoa fala assim, mas você custou, né? Custou mesmo. Eu devo ter uns 7, não te alcanço fácil, não. Não, é bem difícil. E eu vou falar uma verdade. Eu, no leito do hospital, eu conheci o amor de Deus. E eu vou falar uma coisa para você, não foi pela dor. Deus me alcançou pelo amor. E eu, quando vi esse amor, não tem como você parar. Nada para mais você. Entendeu?
é um calor tão grande, né? E não tem explicação. Quem vive isso, quem vive esse amor de Deus, ele é transformado. Tudo muda. Você vê, as coisas podem parecer negativas para todo mundo, mas você tem uma outra visão. Você acaba tendo uma outra visão porque os seus olhos são direcionados pelo Espírito de Deus, tá? Para que transforme vidas, transforme através da tua palavra. Eu às vezes eu fico impressionado, que eu sou tímido. Eu sou muito tímido, pastor. Entendeu? Mas ultimamente eu não sei o que tem acontecido comigo e tem me transformado bastante. Isso é amor de Deus. Amém. Entendeu? E aonde eu vejo esse lado positivo. Aonde as pessoas muitas vezes ficam pensando assim mesmo, né, como falaram muito para mim, olha, você está devendo muito para você estar passando por tudo isso. E eu falei assim mesmo, olha, o amor de Deus me resgatou. E eu sou muito feliz. Hoje eu vejo. O amor, ele é restaurador, né? O amor, ele não só é restaurador, mas ele é conquistador. Porque o amor ele te conquista, você é conquistado pelo amor, e o amor que você sente conquista outras pessoas, né? Eu acho que é isso que é importante. Que é importante. Você irradia isso. Irradia isso. Você irradia isso. Pastor, para a gente começar a finalizar aqui sobre o bom samaritano, sobre essa mensagem, eu queria que você ficasse livre para tocar nos pontos que você acha importante que a gente ainda não comentou. Acho que a gente conseguiu falar de quase todos. Só para frisar aqui, assim, o que da atitude do bom samaritano, o que a gente pode gravar em 3 palavras. Primeiro é que ele foi sincero. Ele não olhou a rixa. E amar, você não pode impor nada em troca. Nós já falamos várias vezes isso aqui. Amar é amar. Eu vejo alguém, e a empatia, que eu vejo alguém. Então, assim, ele foi sincero, ele não foi falso. Outra coisa que nós já falamos aqui também é o ato de compaixão. A compaixão, se quer se colocar no lugar do outro também, ela é muito voltada para o caráter do próprio Deus. Como eu falei, nós amamos porque Ele amou primeiro. Quer dizer, eu quero ajudar porque Deus já me ajudou. Sabe? Então isso é compaixão. E uma coisa que eu gosto de frisar muito nesse texto é a questão prática. Ele não deixou para depois, não deu um tapinha nas costas, não falou, beleza, vou embora, fica com Deus. Ali não tinha outra alternativa. Ele perdeu o dia de serviço, ele atrapalhou a vida dele, ele mexeu com o conforto dele, tirou dinheiro do bolso dele. Amor não é papo furado. Amor é prática. Amor é prática. Tem a carta de Tiago, né? Tiago, se alguém chega lá com fome, com fome, mas principalmente com frio, né? Está na época do frio, né? E se alguém fala assim, tá bom, Deus te abençoe, isso aí não demonstra o que é a nossa fé, né? Por isso que ele fala que a fé sem obras é morta. Se a nossa pregação é essa do amor, aí se alguém precisa, eu tenho que... Não dá para deixar para... É verdade. Você tem que viver a palavra, né? Se alguém está lá passando fome, ali, né, como nós fomos levar alguma coisa para eles, não dá para chegar lá e entregar um folhetinho e beleza, vou embora. Agora, quando você leva uma comida quente, gostosa, um cobertor, nós estamos fazendo a campanha lá do agasalho, né? Então, assim, nós temos que ser práticos nas nossas atitudes de amor. E eu acho que o que é mais bonito é exatamente isso, a importância de fazer tudo por amor, não por obrigação. Quando a gente faz por amor, a gente faz de maneira diferente. Eu queria ler aqui 1 Coríntios 13, de 1 a 7. Pode ler. Que é o texto mais bonito que fala sobre amor. O apóstolo Paulo fala assim, eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Quer dizer, é algo maior do que só obedecer. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios de toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará.
O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, mas procura os seus interesses. Não procura os seus interesses. Não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Palavra de Deus sobre o amor aqui para nós, né? O amor jamais acaba. Depois de tudo isso, isso ainda diz que não acaba, né? Ai, ai. Então tá, o pastor, ainda você já tem qual será a nossa próxima parábola? Vai ser sobre agora sim, sobre o filho pródigo. Filho pródigo. Dia dos pais sobre o filho pródigo. Ah, tá. Na verdade, é a bênção do pai lá, né? Legal. Desses dois. Depois eu eu queria só concluir também, que nessa estrada da vida, né? Nessa estrada da vida, todos nós um dia tivemos caídos e alguém pagou o preço para que nós fôssemos curados. Verdade. Que a gente possa tirar isso como lição, tá? É verdade. A pessoa caída, muitas das vezes, a gente tem que olhar para dentro da gente, para a gente ver que fomos nós. E a pessoa que pagou o preço, ele falou que voltava depois para, se tivesse alguma outra coisa, ele vai pagar. Então essa é a verdadeira lição de tudo isso. De tudo isso, é verdade, é verdade. Então, André, coloca a câmera aqui em mim, eu vou finalizar. Nós falamos hoje sobre a parábola do bom samaritano, onde partimos aí numa jornada sobre amar a Deus e ao próximo e tudo que envolve o amor. No nosso próximo encontro aqui no programa Rios de Água Viva, nós vamos falar sobre a parábola do filho pródigo. Não perca, esteja com a gente aqui. Esse bate-papo é um bate-papo gostoso, um bate-papo informal, mas que traz muita profundidade no que a gente tem falando e leve esses ensinamentos para a sua vida. É isso que nós desejamos, que você tenha uma boa semana uma semana cheia de bênçãos, uma semana de portas abertas.